Quando foi a última guerra entre a Grã-Bretanha e a França é uma pergunta que fiz em um vídeo anterior e depois de falar por um bom tempo sobre política francesa e relações anglo-francesas, finalmente fui direto e disse que foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1940, franceses e britânicos, aliados, aguardavam o ataque alemão. Quando veio, foi um blitzkrieg e tudo terminou vergonhosamente rápido. A França foi invadida pelos alemães e a situação entre franceses e britânicos mudou de forma realmente dramática e rápida. O governo francês colapsou. Um novo governo foi formado sob o comando do Marechal Pétain e sua nova capital era Vichy. E os franceses controlavam a parte sul da França, enquanto o Terceiro Reich controlava a parte norte. A guerra entre a Grã-Bretanha e a França em si começou a bordo do Surcouf, que era um enorme submarino. Após a invasão da França por tanques e tropas, a marinha francesa ficou... E aqueles na costa atlântica fugiram para a Grã-Bretanha e estavam em muitos portos britânicos, e aqueles na costa mediterrânea fugiram para a África, especialmente para o norte da África. E os britânicos pensaram, mas o que acontece se os franceses assinarem algum tipo de tratado de paz com os alemães e começarem a cooperar? Presumivelmente, o alto comando francês dirá que os navios franceses devem voltar para a França e então eles quase certamente cairão nas mãos do eixo e teremos que lutar contra toda a marinha francesa, que é uma marinha bastante grande e poderosa. Queremos evitar isso, então eles apreenderam as embarcações em uma operação muito bem coordenada, rápida e simultânea em todos os portos ao redor da Grã-Bretanha e foi quase totalmente bem sucedida. Apenas alguns oficiais franceses a bordo do Surcouf decidiram isso por questões de honra, ou algo assim. Quero dizer, quem pode realmente dizer eles tiveram que matar algumas pessoas primeiro só para mostrar que a França não se rendeu sem lutar ou algo assim? Eles não tinham ordem de seus comandantes imediatos para abrir fogo. Mas Laval, que era o comandante da marinha francesa na França, fazia parte do novo governo francês de Vichy. Ele havia, como os britânicos previram, dado ordens para que aqueles navios franceses retornassem à França. Então parece que os britânicos agiram bem na hora certa. E em outro vídeo, eu contei para você sobre as ações no norte da África, especialmente aquelas em Meuse El Kabir, um grande porto no norte da África, onde os franceses tinham muitos navios de guerra, incluindo alguns encouraçados bem grandes e poderosos. E foi uma operação meio mal feita. Os oficiais britânicos não estavam realmente empenhados nisso. Eles não queriam atirar nos franceses. Muitos deles tinham trabalhado até bem recentemente ao lado dos franceses e tinham amigos pessoais naqueles navios. E eles acharam tudo aquilo bastante desagradável. Por isso, fizeram tudo de maneira meio improvisada. Assim, nem toda a frota francesa foi destruída. Alguns dos navios escaparam, alguns deles danificados. Também falei sobre um ataque a Dakar. Agora, Dakar estava em África Ocidental Francesa, hoje Senegal, e era um porto muito útil na costa oeste da África que poderia ameaçar a navegação no Atlântico. E o Richelieu era um encouraçado muito poderoso e moderno. Na verdade, era tão moderno que estava apenas cerca de 95% concluído. E os britânicos tentaram destruí-lo, mas não conseguiram. Mas conseguiram pelo menos imobilizá-lo por um bom tempo. Agora, Laval, se há um vilão nessa história, e será que essa história realmente precisa de um vilão? Devemos falar em vilões na história? Não sei se ele era exatamente um vilão clássico, era um fumante inveterado, se isso ajuda a imaginá-lo como vilanesco. Ele definitivamente odiava os britânicos, e ele fazia isso mesmo antes da guerra começar. Mas agora ele era o chefe da marinha francesa. E bem, ele tinha perdido metade da marinha. Eles tinham sido apreendidos na Grã-Bretanha e outros foram atacados no norte da África. Então ele tinha mais um motivo para realmente odiar ainda mais os britânicos do que já odiava antes. Uma semana após Meuse El Kabir, foi convocada uma reunião da Assembleia Nacional Francesa inteira. Todos os 649 membros. Agora, Laval era, ao que parece, um sujeito muito persuasivo.
E ele conseguiu convencer todos, exceto 80 dos votantes naquela Assembleia, a votarem para extinguir a própria existência. Sim, a Assembleia Nacional votou contra si mesma. É raro um órgão democrático votar para sair do poder, mas foi o que aconteceu. E esse foi o fim da Terceira República Francesa, que nem preciso dizer, havia sido formada em 1875 e não haveria uma Quarta República. O que você pode achar um pouco surpreendente, porque talvez pensasse que os franceses gostariam de competir um pouco e dizer aos alemães: ah, vocês estão só no Terceiro Reich. Só para constar, nós já estamos na nossa Quarta República. Ainda é o Terceiro Reich, não é tão ruim, mas nós já estamos na nossa Quarta República. Mas em vez disso, eles optaram por l'État français, o Estado francês que eles trouxeram, e o departamento de marketing deles fez uma coisa estranha. Eles tiveram a ideia de abandonar o antigo slogan de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. E eles substituíram por traveio, família, patrie, trabalho, família, pátria. Agora, acho que quero falar um pouco sobre pátria, porque se você é britânico, o termo pátria soa bastante sinistro. Não pesquisei, mas imagino que a maioria dos países chama de terra-mãe. A mãe Rússia, certo? Já os britânicos, embora não usemos tanto esse termo, falamos terra-mãe. Preferimos Albion, Blight ou outro termo. Mas terra-mãe é onde você nasceu, certo? E o nascimento, claro, está associado às mães, e ela te nutre, te alimenta, te protege, te cria, te educa. É como uma mãe para você. Você pode imaginar amar a terra-mãe, já a ideia de terra-pai. Sei que se você é sueco, por exemplo, você cresceu com isso. Isso pode soar normal para você e talvez nunca tenha pensado assim. Mas, se for britânico e ouvir terra-pai, logo pensa, sim, sim, Alemanha. E para nós, terra-pai soa como aquela coisa que te dá ordens. Patrie. É da mesma raiz que tiramos a palavra patriótico, mas não estamos pensando em terra-pai quando dizemos patriótico. De qualquer forma, então eles votaram para abrir mão do próprio cargo e um novo governo assumiu. E tinha um conselho de 12 pessoas. O Marechal Petain era o chefe de Estado, com Laval como seu vice. E os 12 bem, acho que vale a pena mencionar que não havia um único entre os 12 que fosse pró-britânico. Eu não diria que todos eram anti-britânicos, mas nenhum era pró-britânico e vários deles eram definitivamente anti-britânicos. Agora, um dos problemas que esse novo governo tinha era que eles possuíam um império bastante grande. Na verdade, os franceses ainda têm um império considerável. E eles assinaram um armistício com os alemães que os limitava a 100 mil soldados para defender esse império. Agora, isso pode parecer um grande número de soldados para você, mas era um império enorme, amplamente disperso pelo mundo, e 100 mil soldados ficam muito dispersos, muito rapidamente, por esse tipo de área. Então, o que os franceses queriam era, bem, permissão para ter muito mais soldados para proteger seu império dos, bem, britânicos. Então eles precisavam de algum tipo de moeda de troca. O que eles poderiam fazer para, você sabe, ficar do lado certo dos alemães? Veja, porque eles não queriam se ver como uma nação subjugada. Não, eles queriam se apresentar para si mesmos, pelo menos como um parceiro em pé de igualdade, uma potência do eixo em pé de igualdade. Havia uma nova ordem mundial com França e Alemanha no topo. E essas duas novas potências iriam decidir como as coisas seriam, uma vez que, é claro, a pérfida Albion tivesse sido derrotada, o que aconteceria muito em breve. Naquele momento, para o mundo, parecia que a Grã-Bretanha cairia rapidamente. Os americanos também acreditavam nisso. Acredito que muitos na Grã-Bretanha também pensavam que o país cairia rapidamente. Bem, como eles poderiam ficar do lado certo dos alemães, então? Bem, eles eram os décides. Os décides eram as vítimas civis do novo regime, se preferir. Sociedades secretas não lhes agradavam, então maçons, por exemplo, estavam excluídos. Não podia fazer isso, pois poderia espalhar ideias.
E os judeus? Os judeus são meio fechados, não são? Eles se casam entre si e falam Yiddish entre eles. Você realmente não sabe muito bem o que eles estão fazendo. Então eles começaram a aprovar leis restringindo o que os judeus podiam fazer. Uma dessas, por exemplo, foi que proibiram qualquer judeu de ocupar qualquer cargo no serviço público. Agora, se você pensar em como o serviço público é e era grande e importante na França, isso é uma limitação enorme nas perspectivas de carreira dos judeus. E eles criaram uma comissão para revisar a cidadania de todos os judeus. Você realmente deveria estar aqui? Vamos revisar isso. Eles aguardavam ansiosamente por esse momento no futuro, quando talvez houvesse algum tipo de... Eles também pensavam na União Europeia. A União Europeia, na verdade, e se você não quiser discutir com alguém muito pró-União Europeia, talvez só precise lembrar isso. Na verdade, era meio que uma ideia nazista, e muitas das figuras fundadoras eram nazistas. Isso pode ser pesquisado, é registro público. A ideia de uma União Europeia liderada por Alemanha e França já era debatida nessa época. E se você quisesse ser um grande e influente político na França, nesse período, realmente precisava de amigos nazistas poderosos. E Laval? Bem, historiadores que pesquisaram muito mais do que eu. Dizem que Laval era uma daquelas pessoas que simplesmente apoiava qualquer ideia mais popular do momento e o grupo mais poderoso. Então, naquele momento, esses eram os nazistas, certo? Então ele queria amigos entre os nazistas e entre Otto Abetz. Otto Abetz era um francófilo, um oficial alemão de alta patente, casado com uma francesa, falava francês e... Ele foi nomeado por Ribbentrop para ser uma espécie de embaixador na França. Ele não podia ser o embaixador na França, pois França e Alemanha ainda estavam tecnicamente em guerra, sem rendição ou tratado de paz. Eles haviam assinado um armistício e, tecnicamente, continuavam em guerra, o que impedia ter embaixada e embaixador. Então, no papel, ele era chamado de oficial de ligação militar ou algo assim. Mas, na prática, ele era realmente o embaixador. E Laval pensou, quero conhecer esse cara. Então ele foi a Paris, conheceu-o e eles se deram maravilhosamente bem. Eles se deram tão bem. E eles concordaram entre si que a pérfida Albion havia provocado e enganado os franceses para essa guerra desnecessária e que os britânicos eram o verdadeiro inimigo. E se os franceses cooperassem totalmente com os alemães para acabar com os britânicos, então, naturalmente, os alemães poderiam ser muito lenientes com seus novos aliados, os franceses. E então, que favores ele poderia fazer para ele? Bem, Otto Abetz havia recebido o adorável, estou sendo sarcástico, o adorável trabalho de adquirir obras de arte na França. E ele achou particularmente fácil adquirir obras de arte que pertenciam a judeus na França, porque, bem, quem iria ajudá-los? Não foram Laval e as autoridades francesas, como se viu. Então, começou a Batalha da Grã-Bretanha. Hitler oferece paz aos britânicos, aparentemente falando sério. E muitos dos jornais, especialmente na Alemanha, estavam dizendo que estavam preocupados que os britânicos pudessem realmente aceitar. Não ofereça paz a eles, agora que estamos prestes a derrotá-los. Estamos prestes a derrotar não só os franceses, mas também os britânicos. Vai ser ótimo. Vamos lá, queremos terminar o trabalho. E Laval, ele definitivamente queria guerra com os britânicos. Agora, como sabemos disso? Bem, a América, nessa época, ainda era neutra, e Laval realmente queria que as pessoas soubessem que ele era o homem com quem você deveria falar. Se você quer que algo seja feito na França, fale comigo, porque eu negocio diretamente com pessoas de alto escalão no Terceiro Reich. E assim, por exemplo, ele convidou o encarregado de negócios dos Estados Unidos Ferry para sua casa, que ficava em uma colina, a qual ele afirmava ser a colina onde Joana d'Arc derrotou os ingleses.
Vamos deixar os detalhes disso de lado, mas ele tinha uma pintura enorme, os americanos diziam que era enorme, de Joana d'Arc, com bandeiras, armaduras e tudo mais, exatamente representando isso. E ele ouviu Laval falar sobre como culpava os britânicos pelas perdas francesas durante a Primeira Guerra Mundial, o que era um pouco irônico, já que ele mesmo havia escapado do alistamento na Primeira Guerra Mundial. Esse cara, agora, era chefe da Marinha Francesa. E em vários momentos ele usou vários métodos. Por um tempo, ele não pôde entrar para o exército por causa das varizes, sabe? Por conta das veias. Sério? Ele tinha varizes. Isso resolveu por um tempo. Depois, em outro momento, estou concorrendo a deputado. Então não seria certo me tirar do processo democrático e me forçar a ir para a linha de frente, pois mostraria parcialidade política. Você acredita na democracia, certo? Então, tenho que ser dispensado. E quando isso não funcionou mais, em um certo momento ele alegou ser pacifista. E em outro momento, qual foi o outro truque dele? Ah, é verdade, ele era advogado representando sindicatos, sindicatos combativos. Esse era um trabalho importante, pois era necessário para não influenciar o processo político. Ele, na verdade, não lutou na Primeira Guerra Mundial, o que o americano achava um exagerado vindo desse atual belicista. Agora, era uma situação legal estranha nesse momento, porque tecnicamente, como eu disse, França e Alemanha ainda estavam em guerra, mas a Alemanha também estava em guerra com a Grã-Bretanha. E a França agora estava em guerra com a Grã-Bretanha. Então a França estava simultaneamente em guerra com seu novo aliado e com seu antigo aliado. É isso aí, França. Enfim, essa era a situação quando os britânicos decidiram atacar Dakar, aquele porto na costa oeste da África que potencialmente ameaçava a navegação no Atlântico. E eu vou contar para vocês sobre a Operação Menace, que não saiu como planejado logo depois disso. O presente que precisamos está por aí. O que dar para quem já tem tudo? Algo para colocar isso dentro? Não, eles já têm isso de sobra. Mas acho que sei o que eles querem. Algo que nunca é demais. O quê? Fantasia? Fantasia? Sim. Fantasia. O livro, eles estão chamando assim, talvez um pouco imodestamente, mas é um tomo robusto, embora eu diria que, pelo tamanho, até dá para sair rolando com ele. Ele aborda 180 tópicos e dedica a cada um uma página dupla, com um pouco de texto e muitas ilustrações fantasiosas. Fantasia, fantasia, fantasia. Ele tem um estilo artístico bem definido, que eu poderia chamar de steampunk vitoriano, surrealista, de ficção científica à la Heath Robinson. Os tópicos escolhidos vão interessar a todos que tentam reconstruir a civilização do zero. Embora eu não diria que este livro seja realmente voltado para o sobrevivencialista hardcore. Estou pronto. Vem em uma bela caixa e fica ótimo em mesas de centro ou café, como peça decorativa e assunto para conversa. Cada exemplar acompanha uma criança que te adora e vai olhar para você com um ar de deslumbramento. Ah, entendi. Não, a criança aparece só para mostrar o tamanho. Você recebe apenas o livro. Vai ser barato? Capricho não sai barato, meu bem. Você não pode fazer um livro de capa dura, ricamente ilustrado, com 409 páginas, criado por mais de 50 pessoas, incluindo dezenas de artistas e sem IA, sem assinar muitos cheques. Fiquei intrigado ao ver instruções para produzir penicilina. Não sei se faz sentido tentar, mas os ingredientes parecem ser batatas e casca de laranja. Acho que dou conta. Está certo? Talvez eu tente um dia, em nome da ciência, e para quem gosta de uma missão, há uma escondida. Não sei muito, mas acho que esses símbolos em várias páginas e a tabela oftalmológica diferente estão relacionados a isso. Confira a descrição e encontre um código promocional com 10% de desconto. Gâmbia. Isso mesmo, eu disse Gâmbia. É um lugar muito pequeno, com apenas cerca de 48 quilômetros de largura. Na verdade, era um posto comercial na costa e só um pequeno pedaço de interior que o abastecia por um rio.
E se minha memória de geografia do ensino médio não falha, a Gâmbia era administrada pelos britânicos, mas o Senegal, na África Ocidental Francesa, era administrado pelos franceses e a cercava completamente. Então os britânicos pensaram, se quisermos inserir alguns agentes da França livre, pró de Gaulle, no Senegal, o jeito de fazer isso é pela Gâmbia. E foi isso que eles fizeram. Eles enviaram 3 oficiais franceses e esses tinham 3 missões. Eles deveriam recrutar mais oficiais para a causa. Eles deveriam sabotar as comunicações inimigas e preparar o caminho para uma invasão. Isso não saiu muito como planejado. Na verdade, praticamente nada relacionado a Dakar e nada do que vou contar para vocês hoje saiu como planejado. No começo, fracasso total. Eles não conseguiram encontrar ninguém disposto a ser persuadido a passar para o lado de De Gaulle. Muito longe disso. O sentimento pró-Vichy era forte. Puxa vida, eles conseguiram sabotar as comunicações inimigas, mas no terceiro ponto concluíram que não deveria haver invasão. Eles deveriam dizer aos outros, não invadam, pois isso realmente não funcionará aqui. Infelizmente eles não tinham levado um rádio com eles, então não puderam fazer isso. Então isso não deu muito certo. Mas outras tentativas de entrar em contato com as pessoas no alto comando dos franceses na África deram mais certo. Por exemplo, Philippe Leclerc foi enviado ao Chad e lá ele conseguiu fazer contato com Félix Eboué, um governador mulato que anteriormente governava Guadalupe. E lá ele introduziu uma série de reformas e ao fazer isso irritou tanto o governo central da França que eles o enviaram para o Chad como uma espécie de punição. Mas ele pensou, certo, sei como dar o troco, posso apoiar De Gaulle. E assim fez. Isso foi útil porque o Chad era uma base estratégica importante para outras partes da África, especialmente as controladas pelos italianos. Agora, Churchill convenceu De Gaulle de que Dakar era o lugar certo. Como já disse, ele estava preocupado com a ameaça dos submarinos no Atlântico e tinha isso em mente. Mas ele conseguiu descrever para De Gaulle essa impressionante frota que poderia reunir e enviar, que seria avassaladora. Consegue imaginar? Os franceses acordam uma manhã, olham para o mar e veem apenas o cinza dos encouraçados por toda parte, tantos canhões, chaminés e tudo mais. Seria uma visão impressionante, e tão maravilhados, eles certamente se juntariam à causa de Gaulle, o que seria um grande feito para ele. Então, o que você acha disso, De Gaulle? Isso agradou ao ego de Gaulle e ele foi convencido. E o Ark Royal foi enviado, um porta-aviões, 2 coraçados um pouco antigos, o Barham e o Resolution. 5 cruzadores, 9 contratorpedeiros e 7 navios de escolta, 5 deles tripulados por franceses livres, além de 7 navios de passageiros reaproveitados, que estavam transportando 6.700 soldados, cerca de 1/3 deles franceses. Alguns eram holandeses, um registrado em Bombaim. Evelyn Waugh estava nesse, bebendo gin na cabine e, contra os regulamentos, escrevendo um diário. Não era permitido escrever diários, pois se o inimigo pegasse um, encontraria várias informações úteis. Mas as pessoas escreviam diários mesmo assim, e Evelyn Waugh era um desses, o que suponho foi até bom para os historiadores. Havia também um navio polonês que, de forma incomum, levava uma orquestra a bordo por precaução. E alguns navios holandeses também. Enfim, essa frota partiu. Não era a frota que Churchill imaginava, mas era grande o suficiente para dar conta do recado. As coisas começaram a dar errado quase imediatamente. Um dia, após deixar Scarborough Flow, um dos navios foi torpedeado e precisou retornar sendo substituído. Ainda assim, isso certamente afetou o moral. Como isso ocorreu? Bem, muita suspeita recaiu sobre a segurança francesa, que era notoriamente relaxada. Muitos oficiais franceses foram vistos brindando publicamente Dakar em Liverpool, pouco antes da operação ser lançada. Bem, isso não era um bom sinal. Também não era bom que De Gaulle tenha ido a uma alfaiataria masculina em Londres encomendar um uniforme tropical.
Fico pensando para onde ele vai. De qualquer forma, então as coisas não estavam indo bem desde o começo. Mas tudo bem, eles se aproximaram de Dakar e houve algumas más notícias. 3 cruzadores e um cruzador é um navio considerável. 3 cruzadores franceses tinham acabado de chegar a Dakar bem a tempo. Os franceses sabiam, eles foram enviados para reforçar as defesas de Dakar. Eles não podiam ter certeza, parecia ser muito azar, mas com todas as operações dos aliados, você pode sempre confiar no sigilo dos seus aliados? Talvez isso tenha sido apenas azar. Talvez isso tenha sido apenas azar. Agora, no caminho, o Cumberland encontrou um navio francês de cabotagem que estava transportando uma carga de munição, material rodante e assim por diante. Ótimo, essa pode ser nossa primeira captura da missão. Mas não, a tripulação daquele navio de cabotagem, a tripulação francesa, afundou o navio em vez de ser capturada. Eles preferiram isso e entraram nos botes salva-vidas. E o Cumberland, ao recolher os botes salva-vidas, descobriu que, ao se aproximar, os franceses nos botes diziam: Viva Pétain, viva Vichy, viva Hitler, viva Hitler! E quando essa notícia se espalhou, as pessoas pensaram: bem, parece que o clima não está tão a nosso favor quanto esperávamos. Mas não importa, não dá para fazer uma enorme frota recuar por alguns pequenos contratempos. Então eles chegaram, e você pode imaginar o espanto, o estranho. Não era porque névoa, neblina. Havia uma grande frota lá, mas os franceses em Dakar não ficaram impressionados ao ver a neblina. Então, aquele momento inicial de surpresa foi completamente perdido. Infelizmente, eles só deram azar. Às vezes, o clima está contra você. O local não costuma ter neblina, mas naquele dia estava. Então, eles pensaram, certo, vamos iniciar a missão de propaganda. E eles enviaram alguns aviões desarmados para voar e pousar na base aérea em Dakar e fazer contato com o pessoal de lá. E eles encontraram um oficial comandante que saiu para recebê-los e se apresentaram explicando qual era a missão deles. E ele não ficou nem um pouco impressionado. Ele ia dar o alarme, então o amarraram e enviaram um sinal dizendo ser seguro pousar, o que talvez não devessem ter feito. Mais aeronaves estavam voando por aí lançando panfletos. Eles estão voando ao redor do Richelieu e alguns deles estavam sendo atacados pelos canhões antiaéreos do Richelieu. Agora, o Richelieu era um encouraçado avariado, mas ainda tinha muitos canhões antiaéreos potentes. Então eram canhões antiaéreos contra panfletos que aparentemente não estavam conseguindo convencer os franceses a se unirem aos aliados. Mais aviões pousaram na pista de pouso e houve uma espécie de reviravolta, porque uma equipe de pessoas encontrou seu oficial comandante amarrado, libertou-o e, um tanto irritado, então deteve todos os pilotos que haviam pousado. Então agora havia 7 aviadores capturados na base aérea francesa em Dakar e eles foram revistados. E em um deles, parabéns aos seguranças, um deles estava carregando uma lista de simpatizantes gaulistas em Dakar, que incluía o prefeito. E esses simpatizantes foram rapidamente presos e jogados nas celas mais fedorentas da prisão local, normalmente reservadas para os nativos. Realmente não foi um bom começo. Havia 3 sinais que tinham sido previamente combinados. Existia a situação feliz. Situação feliz era: fomos recebidos de braços abertos. Tudo está indo maravilhosamente bem. Eles estão abrindo garrafas de vinho. Eles só dizem: não precisamos da papelada. Não, por favor, absolutamente. Estamos todos com de Gaulle de verdade. E assim por diante. Não era essa a situação. Havia a situação delicada. Situação delicada era o sinal de que estávamos sendo atacados, mas talvez fosse apenas uma resistência simbólica. Ainda havia talvez espaço para negociação. E então havia a situação ruim, que era: não, isso é uma defesa total e absolutamente nenhuma chance de negociação.
Agora, isso não era situação ruim, nem significava que a operação deveria ser cancelada. No caso do sinal situação ruim, os britânicos iriam bombardear com a frota e teriam cobertura aérea do porta-aviões e então enviariam as tropas britânicas. Acreditava-se que, com a situação ruim, se houvesse uma defesa ferrenha pelos franceses de Vichy por motivos de imagem perante a opinião pública mundial, eles não queriam franceses contra franceses. Então eles não usariam as tropas francesas e entrariam apenas com as tropas britânicas, com força total. Mas será que eles deveriam fazer isso agora? Porque a situação era delicada ou era ruim? Eles não conseguiam decidir. Agora entra o capitão de corveta, Georges Thierry d'Arjagneux, que era um oficial altamente condecorado. Seu irmão era um general que havia sido morto durante a Blitzkrieg em 1940, apenas 1 ou 2 meses antes. Ele participou da defesa de Cherbourg, foi capturado, escapou, voltou à Grã-Bretanha e se juntou à França Livre. Na verdade, foi ele quem teve a ideia de usar a Cruz de Lorena como símbolo da França Livre na Segunda Guerra Mundial. E ele tinha condecorações e tudo mais. Então eles pensaram, esse é um bom sujeito, vamos enviá-lo de barco. E ele desembarcou no mole número 2, se você estiver interessado, de um porto, e talvez ele fizesse a ligação com os comandantes no porto de Dakar. E ele resolveria tudo, ele é um bom sujeito. Então ele entrou, desembarcou e recebeu uma recepção muito fria e hostil. E ele pensou, poxa, isso não está indo nada bem. E ele e seu séquito estavam trocando olhares e pensando, bem, continuamos? Mas então o telefone tocou e alguém foi atender, houve uma conversa e depois ele voltou. Monsieur. De repente, a mudança no tom foi extraordinária. Eles ficaram muito mais conciliadores, muito mais relaxados. E ele pensou, eles estão sendo um pouco gentis, não estão? E todos os alarmes soaram em sua cabeça. Isso também estava absolutamente certo, porque eles só estavam ganhando tempo enquanto chamavam guardas armados para poderem capturar todos eles e fazê-los prisioneiros. Então, acreditando que esse era o caso, ele decidiu que o melhor a fazer era dar um chute rápido e certeiro nas partes baixas do seu adversário, pular no barco e fugir. Se fizessem um filme disso, o que não vão fazer, pelo menos teria uma perseguição de barco emocionante, com muitos tiros de navios e instalações do porto. Mas eles escaparam por um triz e Georges acabou ferido, infelizmente. Em seguida, de Gaulle percebeu que havia grandes jatos de água amarela espirrando por todo o lugar. Eram projéteis franceses disparados pelas baterias costeiras contra ele. Eles adicionaram corante aos projéteis, gerando uma espuma amarela visível para que os artilheiros reconhecessem onde os tiros caíam. Mas nenhum deles estava acertando ele. Então ele teve que decidir. Eles estão atirando só de blefe, sem intenção de me acertar, ou eles só estão errando? É difícil saber com artilheiros franceses. De todo modo, Cunningham, ao ver que os navios de sua frota estavam sendo atacados. Aliás, almirante Cunningham, que estava a bordo do Barham, não é o mesmo almirante Cunningham que mencionei no vídeo anterior, que comandava a frota em Alexandria. Este é um almirante Cunningham, completamente diferente. Eu sei, sabe, por uma questão de praticidade histórica, eles realmente deveriam empregar almirantes com nomes diferentes. Mas, enfim, almirante Cunningham estava sendo atacado. Bem, seus navios estavam sendo atacados, e ele enviou um sinal para Dakar dizendo, a menos que parem de atirar em mim, terei, lamentavelmente, que revidar. E em resposta a isso, disseram a ele, bem, se você quer que paremos de atirar, deveria recuar mais 20 milhas. De qualquer forma, ele fez seus navios se moverem um pouco, o que é muito desafiador para um artilheiro francês. E na hora seguinte, os franceses, na verdade, não conseguiram nenhum acerto. E ele, com pesar, começou a revidar, e sua frota tinha consideravelmente mais poder de fogo do que as baterias francesas em terra.
Porém, as baterias francesas em terra ainda eram significativas e difíceis de neutralizar. Em parte por causa do nevoeiro, que estava interferindo, é claro, na visibilidade, não apenas a partir dos navios, mas também do ar. Agora, o Richelieu só tinha uma torre ainda funcionando, com 4 canhões de 15 polegadas nela, simplesmente armas enormes, poderosas e assustadoras, além do seu armamento secundário. E um projétil de 9,4 polegadas atingiu Cumberland e foi um acerto de muita sorte. Agora, isso faz parte da natureza da guerra naval. Os navios são muito grandes, muitas vezes bem blindados e complicados, mas se você for atingido exatamente no lugar errado, isso pode te incapacitar. E o Cumberland, com esse único disparo, ficou tão danificado que teve que seguir avariado até a Gâmbia para reparos. Então os franceses, debaixo d'água, eles tiraram sorrateiramente o Percy, que era um submarino, e ele partiu para um ataque com torpedos, atacando a frota britânica. Ele foi quase imediatamente avistado e um canhão de 6 polegadas abriu um buraco nele. E então, um contratorpedeiro lançou uma única carga de profundidade, e ele veio à tona e se rendeu, e a maior parte da tripulação foi salva. Agora, de Gaulle, nesse momento, ficou bastante horrorizado. Eles ainda estão atirando em nós. E ele continuava transmitindo pelo rádio dizendo: parem de atirar, por favor, parem de atirar. Viemos em paz, etc, etc. Mas as respostas que ele recebia eram: como assim, de Gaulle? Isso é culpa sua. É por isso que são os britânicos atirando em nós. Então, ele não conseguiu nada com eles. O estilo de negociação dele era ficar repetindo: viemos em paz, mas constantemente ameaçando-os com um porrete. E o porrete era britânico. Era a frota britânica, com seus aviões e seus canhões enormes, que iria destruí-los completamente. E, bem, claramente não era com a abordagem a ser tomada e não foi nada bem recebida. Agora, foi decidido que o plano de Charles de Gaulle, que ele chamou de Plano Charles, seria colocado em prática. Então, como eles não podiam desembarcar diretamente em Dakar, o Plano Charles era que os navios franceses se separariam e seguiriam para o leste por cerca de 15 milhas ou algo assim e desembarcariam lá. E então marchariam por terra e tomariam Dakar por terra. E assim seus navios partiram, mas eles seguiram em meio à neblina. Agora, quase imediatamente, os franceses avistaram isso por uma abertura na neblina. Eles tinham aviões próprios voando por ali. Na verdade, eles tinham Curtiss Hawks. Eles tinham muitos Curtiss Hawks, que eram aviões fabricados nos Estados Unidos e nessa fase da guerra eram caças bastante úteis. E eles tiveram um pouco de sorte e, através de uma abertura na neblina, avistaram esse movimento indo para o leste e reuniram uma força para lidar com isso. Isso incluía o contratorpedeiro rapidíssimo L'Audacieux e 3 cruzadores que tinham acabado de chegar, além de um cruzador leve e uma corveta. Este é um cruzador substancial, um navio de grande porte. Exceto se for um couraçado, você terá medo de um cruzador, pois eles têm canhões poderosos. São apenas canhões de 6 polegadas, mas causarão grande dano ao navio comum. E em um navio de transporte de tropas, sim, isso causaria estragos. Então ele corria sério perigo. Os navios enviados para interceptar não sabiam que o general de Gaulle estava a bordo. Mas o general de Gaulle estava em perigo real. Ele poderia ter sido morto. Mas ele não foi. O navio Austrália, tripulado, como você pode imaginar, por australianos, avistou o L'Audacieux e sinalizou para ele dizendo: volte ou seremos obrigados a afundá-lo. O problema era que nenhum dos tripulantes a bordo do Austrália falava francês. Então as respostas eram apenas um monte de bobagens. Mas havia um aspirante inglês a bordo, não era de alta patente nem nada. Mas ele sabia um pouco de francês escolar e tinha um dicionário de francês e conseguiu transmitir uma mensagem para eles. Sim, voltem ou vamos ver. Ele teve que procurar a palavra afundar.
Quem aprende isso? Não é uma das primeiras palavras que te ensinam na escola, né? Isso foi enviado e a resposta voltou. Jamais? Jamais. O que é jamais, Bruce? Você sabe o que é jamais? Jamais. Ah, jamais. Ah, isso significa nunca. Tem certeza? Sim, certo, Fogo. Ele estava nervoso porque fazia tempo que estudara francês na escola. Mas sim, isso realmente significa nunca. E em muito pouco tempo, o navio francês foi reduzido a uma carcaça em chamas, da proa à popa. Foi bem assustador. Eles conseguiram entrar e iniciar o resgate da tripulação, mas só conseguiram começar, porque então as baterias costeiras francesas abriram fogo. Então eles foram forçados a interromper a tentativa de resgate e recuar. E tenho certeza de que isso deve ter causado várias fatalidades. Agora? O Cunningham queria. Agora certo. Então agora... Cunningham estava tentando entrar em contato de Gaulle o tempo todo enquanto ele partia para executar o Plano Charles. E ele tinha o que havia de mais moderno. Ele tinha um pouco de feitiçaria, a mais recente tecnologia de ponta da Marinha Real. Era chamado de telefone codificador. Agora, com isso, você podia falar e ele embaralhava sua voz em um monte de sons incompreensíveis. Então, se o inimigo interceptasse, só ouviria um monte de bobagens. Isso, então, seria recebido por alguém que tivesse um aparelho semelhante que iria decodificar a mensagem. Assim, sem códigos ou atrasos, era possível conversar com alguém com a segurança de que o inimigo não entenderia o que era dito. Havia problemas. No entanto, havia vários problemas. O problema número 1 que eles descobriram era que, ao usar o telefone codificador, apesar de muitas tentativas para resolver esse problema, ajustando antenas e tudo mais, eles simplesmente não conseguiam fazê-lo funcionar. Todos os outros equipamentos de comunicação do navio tinham que ser desligados. E isso era no navio almirante dele. E ele estava tentando manter o controle e o contato com toda a sua frota. Então, era um grande custo ter que desligar todo o sistema só para fazer uma ligação telefônica com de Gaulle, que estava do outro lado da linha. O segundo problema era de Gaulle do outro lado da linha, que não parava de falar. E ele ficava dizendo, eu vou fazer isso, estou vendo isso e vou fazer aquilo. E sabe, ele não se limitava apenas às mensagens absolutamente essenciais. Como ele não parava de falar, disseram, tudo bem, desliga o sistema, não usaremos o telefone criptografado. Foi uma boa ideia, mas não funcionou. Certo, o terceiro problema tinha a ver com a natureza humana. Veja, os criptógrafos a bordo do Barham sabiam qual era o trabalho deles. Eles eram altamente treinados e RAM encarregados de decodificar todas as mensagens recebidas, incluindo duplicatas do que de Gaulle dizia e as informações essenciais. Eles eram operadores de sinais experientes, recebiam sinais de vários navios e qualquer um podia ser importante. Então, se você fosse um operador de sinais, pensaria, preciso gastar os próximos minutos preciosos decodificando isso que acabou de chegar, apesar de saber muito bem que isso já foi transmitido pelo telefone codificado. E quando eu chegar e disser última mensagem, senhor, só vão responder, sim, recebemos isso há 20 minutos pelo telefone codificado. Não, então essas foram deixadas de lado e eles priorizaram outras mensagens. Isso causou um atraso de cerca de 1 hora, deixando as frotas tão distantes que, quando Cunningham soube onde de Gaulle estava, ele já estava longe demais para ajudar. E então Cunningham disse, ok, certo, tudo bem, você está por sua conta. E ele sinalizou, tudo bem, você está por conta própria. Agora? Havia outros problemas no Barham. Era um navio bastante antigo, só que ele havia sido reformado e contava com excelentes equipamentos de artilharia. O sistema de controle de tiro da artilharia era moderno e eficiente, mas não conseguiam usá-lo bem devido à neblina, e os aviões de observação eram constantemente perseguidos por aviões inimigos. Mas isso poderia ter sido bom. E a outra coisa é que tinha um sistema de encanamento novinho em folha que fornecia água bem quente. Ou, você podia ter água fervendo ou água fervendo. Era isso.
Era só isso que oferecia, o que, como você pode imaginar, em um dia quente nos trópicos e quando você vai lutar muito e disparar armas que geram calor, não era nada agradável. Mas enfim, ela tinha sido reformada, então isso é bom. Um, Agora, ele conseguiu sinalizar que havia cruzadores a caminho. Pelo menos ele sabia de 2 cruzadores que estavam indo interceptar de Gaulle, mas de Gaulle estava sozinho agora. E ele descobriu que sua primeira onda de ataque, seus fuzileiros navais, estavam simplesmente, pateticamente atrasados. Ele ficou bastante chocado. Ele achou que os legionários que ele tinha prontos para seguir em frente, eles tinham um pouco de terreno, ele pensou. Mas a primeira onda enviada foi incrivelmente lenta e sem entusiasmo. Eles enfrentaram algumas metralhadoras e um canhão de montanha. O canhão de montanha acertou um dos navios de escolta. E então, o fogo de retorno dos canhões de 5 polegadas completamente aniquilou tudo. Dá para destruir um farol? Foi totalmente reduzido a lascas. O farol ao lado do canhão sumiu e os artilheiros fugiram. Outros atiradores senegaleses, a cerca de 300 jardas, dispararam alguns tiros e fugiram. Mas então, os barcos que estavam indo para o ataque, a 300 jardas de distância, tendo encontrado um pouco de fogo de rifle esporádico vindo da margem, de homens que agora estavam fugindo, viraram e recuaram. E de Gaulle pensou, uau, eu não tenho as tropas do mais alto calibre aqui. Então, as coisas não estavam indo bem. E os navios de Vichy, enquanto isso, os navios de Vichy, lembra daqueles 3 cruzadores e todos os outros? Eles chegaram a menos de 1.500 jardas dos navios de De Gaulle. E se eles tivessem entrado em combate, poderia ter sido um massacre absoluto. Mas eles receberam uma mensagem do Richelieu de que o audacioso Laudacieux havia sido reduzido a pedaços pelo Austrália. Isso fez os cruzadores entrarem em pânico e todos fugiram de volta. Então, neste ponto da história, você tem todas as forças tanto dos franceses livres quanto dos franceses de Vichy fugindo umas das outras. Então, o que aconteceu depois? Churchill foi informado da situação e ameaçou Boisson, que era o comandante de Dakar, com uma terrível retaliação dos navios de Sua Majestade caso Boisson não se rendesse. Mas Boisson não quis saber disso. Agora, o que ele queria sinalizar era merde, porque isso teria sido uma referência histórica à resposta dada à ordem de rendição feita à velha guarda. A velha guarda francesa em Waterloo, que ficou famosa por dizer merde. Mas ele foi convencido a não enviar porque, ao lembrarem que a velha guarda foi totalmente derrotada pelos britânicos, viram que não era um bom presságio. Então ele apenas disse que lutaria até o fim. Agora Churchill, a princípio estava pensando, devemos cancelar? Quando ouviu os primeiros problemas, ele ficou nervoso, mas os comandantes locais pensaram, está tudo certo, estamos no comando, temos recursos, conseguimos. E então, isso mudou algumas vezes nos dias seguintes. Em seguida, ataque aéreo. Vários Swordfish e Skua foram enviados. Eles tentaram bombardear o Richelieu, mas mesmo uma bomba de 250 libras estava atingindo um convés de 20 centímetros de espessura. O Richelieu possuía um convés blindado de 20 centímetros e, apesar de alguns acertos, segundo o comandante do esquadrão, era como jogar tijolos nele. Causou um pouco de dano, mas não houve penetração, foi basicamente dano superficial. Negativo, só atingiu a superfície. Então, mas na verdade houve um acidente a bordo do Richelieu. Após um tempo, sobraram só 2 canhões, mas isso não foi causado diretamente pelos ataques britânicos ao Richelieu. Houve um acidente envolvendo a carga, o propelente, dentro da torre, que matou acho que um homem e inutilizou 2 dos canhões. Após um tempo, restaram só 2 canhões, mas ainda assim, o Richelieu foi um osso duro de roer.
E seus canhões antiaéreos eram eficazes o suficiente para fazer os pilotos terem que desviar para cá e para lá. Isso fazia com que a pontaria deles ao lançar bombas fosse bem imprecisa e, no fim das contas, não muito eficaz. Outros aviões atacaram as baterias costeiras, mas os resultados foram indecisivos. Depois houve um ataque com 6 Swordfish em 2 linhas de 3, indo contra o Richelieu para torpedeá-lo, eu acho. E houve muita gritaria e apontamentos entre os pilotos e seus segundos tripulantes. Porque os Curtiss Hawks, de fabricação americana, pilotados por franceses, estavam vindo atrás deles e derrubaram um. Mais 2 foram abatidos pelos canhões antiaéreos do Richelieu e o Richelieu ainda não sofreu nenhum dano sério. Eu li um relatório bastante detalhado sobre como um dos homens fez um pouso forçado no mar. Ele foi resgatado e bem tratado por um submarino francês. Mas ele fez um pouso forçado no mar e ficou de cabeça para baixo, e então sentiu gosto de gasolina na boca, e o bote salva-vidas que estava a bordo do seu, acho que era um Swordfish, também estava de cabeça para baixo. O equipamento, incluindo os sinalizadores, ficou fora de alcance. Mesmo com o braço quebrado, ele só conseguiu subir no bote. E sobreviveu. Mas outra coisa é que ele também estava preso pelo tubo de comunicação. E isso causou muitos problemas para ele. Então sim, cair de cabeça para baixo na água não foi nada divertido. Enfim... O que aconteceu lá, então, 8 horas da manhã seguinte? Não, isso mesmo. Desculpe, foi às 6 horas da manhã que Churchill não conseguiu nada do Boisson. E foi às 8 horas que eles enviaram o Ajax. Não tenho certeza de como pronunciar Ajax. É assim que se soletra. Como se diz isso em francês? Ajax. De qualquer forma, Ajax. Isso foi enviado e imediatamente atacou a frota britânica. E novamente foi avistado por um contratorpedeiro chamado Fortune. E uma carga de profundidade resolveu a situação e ele emergiu e acenou com a tradicional bandeira branca. Então, isso foi significativo. Isso foi significativo porque antes de afundá-lo, eles subiram a bordo e o revistaram. Eles resgataram a tripulação e subiram a bordo e encontraram naquele submarino um documento bastante importante. Era uma mensagem de Laval, chefe da marinha francesa na França. E deixava claro que eles deveriam usar um código muito específico. Era um código que podia ser lido pelas potências do eixo, então ele queria que os alemães soubessem. Isso destruiu completamente qualquer alegação de neutralidade de Vichy. Agora estava bastante óbvio para os britânicos que Laval e o governo de Vichy estavam, de fato, colaborando com os nazistas. Então sim, isso foi algo muito significativo, e o contratorpedeiro francês, chamado Hardy, estava navegando por ali, engrossando a névoa com sua própria fumaça, o que tornava tudo muito mais difícil para ambos os lados. Mas é claro, era a grande arma que os britânicos brandiam que era mais prejudicado por essa maldita fumaça e névoa. Assim, a Marinha Real Britânica atingia alvos mais distantes com seus grandes canhões, superando as baterias costeiras. Você pensaria que eles apenas recuariam e destruiriam as baterias costeiras. Mas não podiam fazer isso porque, ao recuarem tanto, já não viam direito o que faziam. Mas tudo bem, pois mandariam aviões de observação à frente que informariam o ponto de impacto dos tiros, como já fizemos centenas de vezes no treinamento. O que poderia dar errado? Bem, infelizmente, os pilotos franceses dos Curtiss Hawks voavam com bastante entusiasmo. Um deles mergulhou em meio a uma verdadeira chuva de fogo antiaéreo, abateu um avião de observação Walrus e depois caiu, e todos os homens de ambas as aeronaves morreram. Eles seguiram afastando os aviões de observação, deixando os artilheiros quase cegos e reduzindo muito a eficácia dos canhões de 15 polegadas, forçando os britânicos a se aproximar. Mas se você se aproxima, acaba ficando ao alcance da bateria costeira e perde sua grande vantagem. O Barham foi atingido várias vezes, mas sua forte blindagem só produziu ruídos surdos. Houve apenas uma baixa,
um rato do navio. E eu acho que ninguém se importou. Então, Ah, bom, nessa altura, vivemos na era do rádio, onde as notícias são transmitidas rapidamente. Então, a mensagem é enviada de Dakar, chega ao governo na França, que então consegue dar ordens para as bases na França e no norte da África para atacar Gibraltar. Um ataque de retaliação com 40 bombardeiros atingiu Gibraltar. Agora, 40 pode não parecer muito. Mais tarde na guerra, ouvimos falar de ataques com 1000 bombardeiros, mas eles eram algo novo e aterrorizante. Nesse estágio da guerra, um ataque com 40 bombardeiros era significativo e mais eficaz que os anteriores a Gibraltar feitos pelos italianos. Na verdade, não causou grandes danos, mas it was foi um sinal. Foi um sinal de retaliação. Fique atento. Se você fizer isso conosco, existem lugares no mundo onde podemos te atingir. Você não quer perder Gibraltar. E eles atacaram de novo no dia seguinte. Cerca de 20 civis foram mortos. Um petroleiro afundou. Novamente, as vítimas não eram o principal. Era simplesmente o despeito, na verdade. Essa era a mensagem. Agora, os britânicos então começaram a bombardear Dakar com canhões de 15 polegadas. Pessoalmente, acho que isso foi um grande erro. Não conheço casos na história em que esse tipo de bombardeio realmente traga os resultados desejados. Se o objetivo for militar, como destruir armas inimigas, isso é relativamente legítimo e mostra que há um propósito. Mas se você está apenas bombardeando uma cidade e as pessoas que acabam morrendo podem muito bem ser civis, geralmente o que isso faz é o que parece ter feito nesse caso, que foi apenas fortalecer a determinação dos defensores. Ah, é assim que você vai agir? Tudo bem, então não vamos nos render a você. Então isso foi um erro, e isso causou um calor enorme a bordo do Barham, se você se lembra. Eles não conseguiam água fria. Os oficiais na sala de refeições estavam bebendo gin e água incrivelmente quente, o que era um pouco desagradável aparentemente. De qualquer forma, havia a visão extraordinária no Barham de pessoas completamente nuas. Marinheiros saindo das torres para pegar um pouco de ar e jogando baldes de água do mar uns nos outros, além de puxarem seus companheiros inconscientes das torres incrivelmente quentes. E então jogavam água do mar neles, reanimavam, mandavam de volta para dentro, repetiam o processo e às vezes davam uma espremida nos uniformes. Uniformes completamente encharcados de suor antes mesmo da água do mar aparecer. Sim, o calor era terrível. De qualquer forma, Pétain de Vichy enviou um sinal de congratulações, e isso foi interceptado pelos britânicos e imediatamente decodificado. E de Gaulle voltou, pegou um pequeno barco, voltou para o navio almirante e se encontrou com os generais Irwin e Spears, e claro, com o almirante Cunningham. E é engraçado como pequenos detalhes ficam registrados na história, não é? Então lá estava ele. Ele é muito alto, meio arrogante e estava fumando. Ele era um fumante inveterado e continuava derrubando cinzas no chão branco impecavelmente limpo, para a irritação bem evidente dos oficiais presentes. E as pessoas continuavam oferecendo cinzeiros para ele, mas ele simplesmente ignorava e continuava batendo a cinza no chão e seguia em frente. Ele sugeriu bloquear Dakar, mas isso estava fora de questão. Eu deveria ter mencionado que a Operação Menace já era algo extraordinário, pois ocorreu durante a Batalha da Inglaterra. Então você pode imaginar que cada aeronave, cada navio para impedir uma frota de invasão e defender o canal era desesperadamente necessário. E então, enviar uma força tão substancial como essa, não tão grande quanto eles esperavam, mas era o máximo que achavam que podiam dispensar. Era grande o bastante para dar conta do recado, apesar dos 3 cruzadores extras dificultarem. É notável que essa operação ocorreu durante a Batalha da Inglaterra. Foi arriscado, mas consideraram que valia a pena. E embora teria valido muito mais a pena se algum grau de surpresa tivesse sido alcançado, um bloqueio estava fora de questão.
Não havia como os britânicos poderem disponibilizar uma frota, incluindo um porta-aviões, apenas esperando ao largo de Dakar, na esperança de que os franceses na cidade mudassem de ideia. Enquanto isso, seriam um imã para submarinos alemães. Esses navios eram necessários no Mediterrâneo e para defender o canal de Suez. Portanto, isso estava fora de questão. Mas de Gaulle, não, você pode bloqueá-la. Tap, 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 tap. Churchill ficou intrigado, sem entender por que isso não aconteceu ou por que não era fácil. Você tinha forças mais do que suficientes para alcançar uma vitória aqui. Mas ele foi sábio ao dar autonomia aos comandantes locais e deixá-los decidir. No dia seguinte, eles pensaram: bem, vou tentar de novo. E pelo menos a maior parte da névoa se dissipou. Então havia condições razoavelmente claras para o tiro de artilharia. Mas era o mesmo problema novamente. Eles avançavam e então as baterias costeiras abriam fogo. Eles recuavam para uma distância que lhes era favorável. Mas seus aviões de observação eram perseguidos e não conseguiam ver o que faziam. E vamos apenas dizer que os resultados foram muito inconclusivos. Agora, o BVZR era outro submarino francês no porto. E o capitão desse decidiu certo que ele iria se vingar pelos outros 2 submarinos que já tinham sido perdidos nesse confronto. E ele saiu sorrateiramente e tinha 4 torpedos prontos para disparar. Agora, ele já tinha trabalhado com os britânicos no passado e conhecia os sinais deles. E ele viu um deles sinalizar Blue 7. Blue 7, ele sabia, significava que todos eles então se alinhariam para o bombardeio costeiro. E, de fato, eles responderam exatamente como ele pensou, o que significava que ele conseguiu posicionar seu submarino exatamente no lugar certo para torpedeá-los. Ele sabia, estranho os britânicos não terem mudado seus códigos, mas, ao que parece, não mudaram, ou ao menos, aqueles navios não mudaram. Ele lançou os 4 torpedos, que foram rapidamente avistados. E os navios britânicos desviaram. Ou seja, eles viraram de frente, apresentando espaços bem maiores e um alvo mais estreito, e conseguiram manobrar entre os torpedos, ou pelo menos entre 3 deles. Mas o Resolution foi atingido e sofreu danos na sala das caldeiras, o que reduziu sua velocidade pela metade. Agora... Acho que um homem morreu. Em termos de baixas, nada significativo. Mas um couraçado fora de ação, ou quase fora de ação, era uma grande perda para o esforço de guerra. Então Churchill, ao ser informado disso, percebeu que os custos dessa operação estavam aumentando muito mais rapidamente do que o previsto. E o BVZR, aliás, os britânicos acharam por um momento que o tinham destruído, mas ele escapou. De qualquer forma, Churchill pensou certo, ok, claramente não é. Foi aí que ele decidiu. Tudo bem, vamos cancelar. Os britânicos tiveram apenas 20 mortos. Os de Vichy haviam perdido 166 mortos e 340 feridos, a maioria deles nativos africanos. E no caminho de volta para a Grã-Bretanha, houve muita bebedeira pesada nos refeitórios. E Evelyn Waugh relatou que havia uma nova música sendo cantada que dizia algo como: "Nós fomos para Dakar com Joan de Rol de Gaulle. Nós navegamos em círculos e não fizemos nada. Viva! Mais gin! Uau, isso está forte! Enfim, ele não estava naquele navio. Um dos outros navios, aliás, na frota que foi... Participou do Plano Charles. Tinha 10 mulheres a bordo. E eu sei que pelo menos 7 delas, todas são enfermeiras. E isso gerou muita especulação entre os vietnamitas. Todas aquelas mulheres que ele tinha com ele, mas 7 delas eram britânicas, aventureiras de classe alta. Era uma época diferente. De qualquer forma, você pode imaginar que a máquina de propaganda das potências do eixo realmente entrou em ação. Fotógrafos e cinegrafistas foram enviados da França para Dakar para registrar tudo, e os jornais franceses simplesmente publicaram foto após foto. Durante 6 semanas, eles publicaram muitas fotos.
Eles realmente exploraram isso ao máximo. Enquanto isso, a imprensa britânica foi duríssima. Grande erro, dizia uma manchete. O fundo do poço da imbecilidade, disse o Daily Mail. E Laval ficou radiante porque, veja, ele pôde dizer... E para todos, inclusive, é claro, os americanos, Laval adorava falar ao telefone na presença de pessoas, como um adido americano de alto escalão ou algo assim. Às vezes ele fazia eles ouvirem na outra linha. Então sim, eu sou o cara com quem vocês têm que lidar. Ele estava conversando com seus amigos nazistas e agora podia dizer que tinha uma moeda de troca. Entende? Porque agora a França podia provar que estava definitivamente contribuindo para a queda final dos ingleses. Agora, sobre os 100 mil soldados, será que poderíamos ter mais alguns para defender nosso império?